Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Como é que você vai julgar outra pessoa se você não tem equilíbrio necessário para se portar nas redes sociais? Já existe um programa de trainee para as pessoas brancas. Se chama o quê? Todos! A própria loja tem a maioria de brancos nos cargos de gestão. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje nós vamos falar sobre o abandono do Renda Brasil por Bolsonaro e a atuação dos juízes nas redes sociais e na política. E aí, Laura, nessa semana a questão da inflação bateu no Copom, né? Que tomou uma decisão importante porque a gente discutiu no último episódio. O Copom, na verdade, já tinha um pouco antecipado que interromperia esse ciclo, né, de queda da taxa de juros, que levou a taxa de juros brasileira para um patamar mínimo histórico, e manteve nessa última reunião a taxa de juros no mesmo patamar e sinalizou que talvez para frente preocupações ligadas à estabilidade financeira, etc., também fariam com que essa taxa parasse de cair. Claro, a inflação de alimentos pode ter jogado alguma coisa, e não diretamente, mas sobretudo por aquilo que a gente explicou do efeito no dólar, né? O fato do dólar alto acabar batendo em outros preços domésticos. Parece que vai ser uma taxa de juros que vai ficar mais ou menos onde está, né? Que já é um patamar baixo para o Brasil, mas acho que o Banco Central vai parar de reduzir, né? Laura, nessa última semana teve uma celeuma em torno do programa Renda Brasil, que chegou a ser anunciado como uma grande concepção nova do governo, enfim, para as políticas sociais. E o Bolsonaro, em vídeo, já disse que não quer mais saber, não quer ouvir falar sobre o Renda Brasil. Quem falar sobre isso, ele falou até que corre o risco de ser desligado, afastado do governo. Por que ele tomou essa decisão, assumiu essa postura de repelir esse programa que o próprio governo dele havia criado? Pois é, né, Renan? Até saiu uma notícia na Bloomberg, no mesmo dia que saiu o vídeo do Bolsonaro nas redes sociais dizendo isso, que não queria mais ouvir falar do Renda Brasil. E o título da matéria da Bloomberg era exatamente essa, né? Bolsonaro não quer mais ouvir falar do seu próprio programa social, algo sim, que parece meio surpreendente, né? Mas que, se a gente recapitular o que aconteceu desde que foi anunciado, né, esse programa, na verdade até antes, desde que o auxílio emergencial foi aprovado, a gente já teve vários episódios aqui em que discutimos as dificuldades que o governo teria de encontrar espaço no orçamento para uma expansão significativa do Bolsa Família, né? E o orçamento de 2021 foi enviado no fim de agosto. Ali, de fato, não tinha espaço nenhum para aumentar gastos sociais. O que, então, a equipe econômica começou a anunciar eram remanejamentos de programas sociais existentes. A gente também tinha falado sobre esses possíveis remanejamentos, né, no episódio sobre o desenho do Renda Brasil. Sim. Alguns desenhos tinham saído na imprensa, embora nenhum tenha sido de fato proposto e anunciado oficialmente, vamos dizer assim. E o Bolsonaro tinha dado aquela explicação pública que ele repetiu. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Veja que, claro, como já dissemos aqui, se essa frase tivesse vindo de alguém comprometido com o combate às desigualdades sociais, ela até poderia fazer sentido na medida em que, de fato, você remanejar, por exemplo, uma das propostas que foi veiculada era retirar de programas como abono salarial, benefício de prestação continuada, o seguro-defesa, o salário-família, e dar para esse Renda Brasil, que seria um Bolsa Família ampliado, né, com valor maior e para um universo de beneficiários também maior. Isso,
de fato, significa tirar de pessoas que já não têm muito, onde, inclusive, não há tanta desigualdade, né? A gente sabe que a desigualdade brasileira ela é do topo para o meio e para a base, e não do meio para a base. Outra proposta que foi veiculada depois ainda mais, faz isso também de outra maneira, que o salário mínimo deixaria de ser reajustado pela inflação, então isso chegou a ser dito por um membro da equipe econômica, e esse salário mínimo que deixaria de ser reajustado pela inflação faria com que, então, vários benefícios sociais que são atrelados ao salário mínimo, por exemplo, as aposentadorias no Brasil, né, tem um piso, esse piso é dado pelo salário mínimo, o benefício de prestação continuada também, o próprio abono salarial, então vários benefícios sociais, então sofreriam uma queda em termos reais no valor concedido, porque a inflação não seria coberta aí pelos reajustes, né? E isso abriria espaço para esse programa Renda Brasil, mais uma vez, à custa, né? Às custas de quem está no meio ali da pirâmide, quem ganha 1, 2 salários mínimos, que são pessoas que também são vulneráveis, né? De alguma maneira. E cada vez mais, inclusive. Claro, ele usa essa frase, né? Ele dá uma explicação oficial de que o que motivou o cancelamento do Renda Brasil é essa questão, né, de não tirar dos pobres para os paupérrimos, quando na prática, se de fato fosse alguém comprometido com a desigualdade, ele poderia ter proposto algo que nem passou pela cabeça, que nem sequer foi considerado, que então, tirar dos ricos para os paupérrimos e para os pobres, né? Então, isso nem foi cogitado, né? Em nenhum momento se falou em cobrar um imposto de renda mais alto sobre as rendas mais altas, eliminar isenções, né? Que a gente sabe que fazem com que a renda do topo, do capital, não seja tão tributada no Brasil, e para, então, destinar o programa. Isso nem passou pela cabeça nem da equipe econômica e nem do Bolsonaro, né? O que dá pra gente indicativo que a questão dele não é o combate às desigualdades, né? Não é por isso que ele não quis tirar do meio pra base. Ele não quis tirar do meio pra base por razões eminentemente políticas, né? Por que ele estava interessado no Renda Brasil? Ele, na história, na trajetória dele, nunca esteve interessado em programas sociais. Inclusive, ele tinha um histórico de falar muito mal. Sim, sempre de foi programas crítico. sociais, né? Tem aquela entrevista conhecida pra TV Record em que ele fala... Então isso aí é tudo cabresto, voto de cabresto pro governo. Se eu der R$20 pra você votar em mim nas eleições, eu posso perder meu registro, ser cassado. Agora o governo dá para 10 milhões de famílias de forma vitalícia, 40 bilhões por ano e tudo bem. Isso mostra um pouco que, claro, ele na campanha de 2018 veio com essa história de 13º do Bolsa Família, já aos 45 do segundo tempo, né? Porque, claro, percebeu que ele precisava ganhar algum apelo popular, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. Assumiu o mandato, o Bolsa Família até conseguiu os recursos para esse 13º, em compensação, não foi dado nenhum reajuste no valor, filas começaram a se acumular, né? A gente começou a ver na imprensa notícias de 1 milhão de famílias empobrecidas pela crise demandando entrada, cadastro, que não conseguiam, quer dizer, claramente já não era uma prioridade. E aí, com a aprovação do auxílio emergencial, que foi muito vultoso, né? Aliás, equivalente a 4 Bolsas Famílias em 3 meses, o Bolsa Família do ano, a gente já falou aqui, é muito mais recurso, mais valor, mais beneficiários, quer dizer, é evidente que isso pode ter tido um efeito de conferir a ele uma resiliência de popularidade na base no meio da pandemia, e aí ele, de uma hora para outra, se interessou pelo programa. Agora, se é uma razão política, eminentemente, que motiva ele, né? E não, de fato, o combate às desigualdades, aí significa que, claro, que politicamente não faz sentido algum ele tirar benefícios de aposentados que são um número muito maior de pessoas, vamos dizer assim, né, que ficariam com salário mínimo, fora os trabalhadores que já ganham o salário mínimo, quer dizer, muito mais gente ia perder salário mínimo em nome desse programa social. Então, politicamente, para ele não faria nenhum sentido ficar tirando de alguns para dar para outros, porque ele perderia apoio em uma parte, né, em algumas faixas, para ganhar em outras. Muito provavelmente ele perderia mais do que ganharia. Então, o cálculo dele, eu acho, né, que fica muito claro, considerando como as coisas foram evoluindo, foi um cálculo político, e com isso ele abandonou aquilo que era um programa, vamos dizer, que poderia de fato, né, servir bem aos propósitos do governo de trocar a sua base num momento em que ele vem perdendo, inclusive, apoio no topo da pirâmide, né? Mas ele também não quis
enfrentar esse topo e se tornar, de fato, um governo, vamos dizer, com pretensões populares de redução da desigualdade, porque esse apoio da elite também é muito importante para ele, né? Sim, tem uma boa dose de oportunismo político aí e de confusão também, né? Muitos programas foram anunciados, depois alterados, isso tem sido uma recorrente do governo. E essa tensão que você aponta entre o governo e a própria equipe econômica é algo que tem se acentuado, né? A gente abordou aqui como que é difícil conciliar o teto de gastos com essa expansão de gastos sociais. Então tem uma dimensão mais fiscalista ali da área econômica tentando controlar e o Bolsonaro está tentando surfar nessa onda de popularidade que o auxílio está rendendo. Como que você vê essas tensões crescendo? Como elas podem ser resolvidas no âmbito do governo? Então, a gente tem comentado essas contradições, esses conflitos crescentes que a equipe econômica, né, a ala econômica, vamos dizer assim, chamada ala ultraliberal do governo, tem tido com a ala militar, com o próprio governo Bolsonaro, desde o início da pandemia, né? Na verdade, a própria pandemia, quando ela demandou essa atuação mais forte do Estado, uma resposta, né, com aumento de gastos públicos, com a aprovação do auxílio emergencial, medidas de ajuda para estados e municípios, né, e que basicamente pôs fim ao que era a agenda econômica anterior, pelo menos temporariamente, né, mas foi uma clara ruptura com o tipo de política econômica que vinha sendo implementada no país, não só no governo Bolsonaro, na verdade foi uma ruptura com aquilo que vinha sendo feito desde 2015, né? E essas coisas não acontecem impunemente, né? Claro que do momento em que a gente tem essa ruptura, essa virada, e que você então começou a entregar resultado para a população, né, com o auxílio emergencial em particular. Inclusive, essa semana saiu uma notícia na Folha de São Paulo mostrando que vários estados e municípios mais pobres tiveram até aumento da arrecadação tributária em meio à pandemia por conta do auxílio emergencial. Quer dizer, isso aumentou a renda significativamente em alguns municípios, isso gera efeitos multiplicadores que, por sua vez, fazem com que os comerciantes vendam mais, os impostos, né, subam em termos de arrecadação. Quer dizer, é evidente que no momento em que você tem contato com os efeitos de uma política que entrega algum resultado concreto, e como isso pode, inclusive, ajudar a ganhar uma base de apoio político, o plano, né, de uma agenda totalmente impopular, centrada apenas no corte de gastos, né, com um teto de gastos que está ficando cada vez mais restritivo, está sobrando cada vez menos espaço para qualquer tipo de expansão de gastos sociais, mesmo para manter alguns investimentos, alguns gastos que são feitos hoje. Então, o orçamento foi enviado com queda de recursos destinados a várias rubricas relevantes, né? Saúde e educação ficou mais ou menos igual ao que estava no início de 2020, antes da pandemia, só que é evidente que em 2021 ainda vão haver desafios enormes nessas áreas, quer dizer, infraestrutura. É uma área que já vinha perdendo investimentos há vários anos, desde 2015, e que já estamos chegando num patamar de quase zerar o orçamento, ou seja, não tem orçamento para reparo de rodovias, né? Então, um governo que, é evidente, precisa, mesmo que ele aposte, né, numa mobilização de uma base minoritária, que ele aposte ali nos seus 15% de base muito fiel e mais 15%, vamos dizer, daqueles que orbitam em torno da sua base para ficar ali com seus 30%, apostando que na eleição de 22 ele poderia chegar a ter uma maioria. Mesmo para um governo assim, né, é evidente que em meio a uma crise econômica, né, uma frustração da população, você voltar, retornar, insistir numa agenda que só gera mais recessão, que só gera mais desigualdade, né, que basicamente impede que você tenha qualquer tipo de expansão de recursos para as áreas prioritárias, é perigoso politicamente, né? Então, acho que essas tensões entre a equipe econômica que quer se manter fiel a esse teto de gastos, que não deixa espaço para nada disso, a não ser que se tire de outro lugar, que também é algo que tem um custo político, como vimos, né? O governo que tem uma pretensão de reeleição, eu acho que essas tensões elas só vão crescer, e é um pouco isso que a gente está assistindo agora. Por enquanto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, se mantém, né? Então, membros da equipe vão saindo. Dessa vez, o que aconteceu é que mais um secretário do Ministério da Economia saiu, deixou o governo,
né? Isso já virou uma certa rotina. Agora, não dá para saber, né, até quando que esse governo, que tem de alguma maneira uma pretensão populista, né, vai se manter com uma agenda econômica que é completamente contraditória com essa pretensão. Sim, é difícil de equacionar isso. E ainda mais com a perspectiva de um agravamento, né, em relação à desigualdade também. Essa questão do auxílio emergencial já acabar em 2021, acabando com esse impacto positivo que ele trouxe, né, em várias dimensões. E caso não haja uma expansão do Bolsa Família, como que você vê essa perspectiva de recuperação da economia adiante? Então, aí é que está, né? Então, o que foi anunciado foi uma prorrogação do auxílio emergencial pelos últimos 4 meses do ano, pela metade do valor, né? R$300 ao invés de 600. Isso já vai ter um impacto, agravar, ou pelo menos de atenuar menos, né? Essa crise que a gente está vivendo. Então, sem dúvida, o auxílio emergencial até aqui foi um dos elementos que fez com que a recessão no Brasil esse ano prevista seja até menor do que em vários outros países vizinhos. Então, é o que permitiu atenuar essa queda do PIB, esse choque, né? Porque as pessoas pelo menos conseguiram manter o seu padrão de consumo de produtos essenciais. Em 2021 não vai ter mais, né? Isso tá claro. Então, aí vai ser zerado esse benefício e a gente vai estar muito longe ainda de ter recuperado o nosso nível de renda pré-crise. Na verdade, se a gente olhar para o que era o nosso nível de renda em 2014, em termos médios, pensando pelo número de pessoas que habitam o país, né, o PIB per capita, a gente vê que a gente, com essa recessão desse ano, a gente retardou mais ainda o retorno para esse nível de renda. A gente já estava muito aquém, né, disso quando a pandemia chegou. Era a mais lenta recuperação da história das crises brasileiras. E aí, agora, o que aconteceu, né, com essa queda histórica do PIB esse ano, é que a gente está começando a pensar não mais em uma década até recuperar, mas talvez 2. Quer dizer, já se fala em 2 décadas perdidas no Brasil. É mais provável que sejam 2 décadas perdidas do que seja apenas uma, do ponto de vista dessa renda per capita. E aí, diante disso, você retirar rapidamente o auxílio emergencial, você voltar para uma agenda centrada em cortes de gastos públicos e reformas que cortem gastos obrigatórios basicamente exclusivamente, né? Que é o que está na pauta hoje para o ano que vem no Ministério da Economia, e esperar que essa recuperação vai ser rápida. É claro que alguma recuperação vai haver, porque a gente também está com setores paralisados, né? Tem coisas que dependem da pandemia que a gente espera que, se houver uma vacina, uma melhora, etc., a gente vai conseguir recuperar. Mas a gente vai recuperar vindo de um patamar muito baixo. E daí a gente voltar para o patamar de antes, né, são outros 500, e não há nada que sugira, nesse momento, uma recuperação rápida, muito pelo contrário. Então, acho que o governo Bolsonaro vai lidar aí até 2022 com um quadro, né, mantendo essa política econômica em particular, que é um quadro de uma economia com uma renda muito abaixo daquela que tinha em 2018 e ainda mais abaixo do que tinha em 2014. E no próximo bloco, até onde um juiz pode se manifestar em redes sociais e sobre a política? Então, Renan, essa semana no Twitter, a juíza do trabalho Ana Luísa Fischer chegou a afirmar que o programa de trainee para 2021 do Magazine Luiza, que foi lançado aceitando apenas candidatos negros, é inadmissível. E acrescentou, entre aspas, na minha Constituição, isso ainda é proibido. Isso suscita uma discussão um pouco mais ampla sobre o que juízes podem ficar declarando, né, em redes sociais, até porque nesse caso não parece que é algo consensual, né? Muito pelo contrário, outros advogados e juristas já declararam que não tem nada de inconstitucional nesse programa de trainee feito por uma empresa, né? Mas aí a gente se pergunta, até que ponto é permitido a uma juíza se manifestar publicamente dessa maneira em suas redes sociais sobre um tema que, eventualmente, ela poderia vir a julgar, né? Qual é o limite para isso? Sim, tem 2 dimensões nesse caso que eclodiu aí nas redes essa semana.
E a primeira diz respeito ao conteúdo mesmo, ou seja, ela está afirmando que uma política de ação afirmativa por parte de uma empresa, ela seria inconstitucional. E isso não é verdade, né? A gente já tem decisões do STF que consagraram as ações afirmativas como concretizações de um princípio de igualdade, ou seja, para você reparar uma desigualdade que é histórica, que é estrutural, que é institucional, nada mais razoável do que você pensar e implementar ações que são compensatórias, como reserva de vagas, como pontos adicionais, né? Isso funciona no caso de acesso às universidades, isso também já foi declarado válido e constitucional pelo STF em concursos públicos, né? Então, não há razão nenhuma para ela afirmar que isso seria inconstitucional, porque contraria a interpretação do STF, que é o órgão responsável por fazer o controle de constitucionalidade no Brasil. E aí a segunda questão que se coloca é justamente sobre a verbalização dessa opinião dela, né, de como os juízes podem usar as redes sociais para comentar casos que são jurídicos. Porque tem uma questão muito delicada, o juiz está investido de um poder, de uma prerrogativa, que é essa função jurisdicional do Estado, ou seja, tem que resolver os conflitos, pode impor decisões, inclusive pela força, se necessária. Então se entende que os juízes, por estarem investidos nesses cargos, eles têm responsabilidades que são distintas em relação a um cidadão comum. A regra geral para um cidadão comum é a liberdade de expressão e de pensamento, que pode ser verbalizada por redes sociais, por qualquer meio. Agora, em relação aos juízes, isso já é um pouco mais delicado, porque há algumas restrições que precisam ser colocadas, ou seja, é preciso compatibilizar esse direito de liberdade de expressão com os deveres que são inerentes de um cargo de magistrado, sobretudo porque a sociedade ela tem que contar com um poder judiciário imparcial, independente, íntegro. Então, por isso, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, depois de muito debate sobre esse assunto, no fim do ano passado ele editou uma resolução que foi aprovada por 7-4 no CNJ, ou seja, não foi uma unanimidade, mas impondo algumas recomendações para a atuação dos magistrados nas redes, porque a verdade é que hoje, né, praticamente está todo mundo em alguma rede social e se manifestando sobre questões políticas. E ali, basicamente, na resolução, o que está estabelecido? E aí essa juíza, nesse caso particular, a meu ver, claramente violou essa resolução do CNJ e por isso que eu acho que ela apagou até logo em seguida o tweet e fechou a conta dela, porque ela vai ter que prestar explicações sobre o que ela falou ali. Porque ela é uma juíza trabalhista e ela se manifesta sobre uma questão trabalhista, né? Essa discussão sobre anúncios de emprego discriminatórios é uma discussão clássica do direito do trabalho. Só que não nesse sentido de uma ação afirmativa. Era muito comum a gente ter anúncios de trabalho antes que dizia que não aceitava pessoas negras, não aceita mulheres, não aceita pessoas feias. Isso era muito comum em anúncios. Uma psicóloga que forma cuidadoras de idosos pede a indicação de 10 profissionais. E exige que as candidatas não sejam negras e nem gordas. E a Justiça do Trabalho construiu toda uma interpretação para considerar ilegal esse tipo de anúncio. Então, quando ela vai lá na rede social dela e se manifesta sobre um programa concreto de trainees de uma empresa, é exatamente o objeto que um juiz do trabalho lida no seu dia a dia, ou seja, pessoas que podem ajuizar uma ação, o Ministério Público pode ajuizar uma ação questionando isso, né? Enfim, então ela pode vir a apreciar esses casos na condição de juíza. E o que ela faz na rede social é prejulgar, é se manifestar sobre um caso concreto ou mesmo em abstrato que pode chegar à apreciação do Poder Judiciário, e ela representa o Poder Judiciário. Não dá para você separar, né, esse cargo dela da pessoa dela. Então, por isso que os juízes precisam tomar mais cuidado. Então, essa resolução do CNJ prevê esse tipo de proibição que eu disse, né, de opinião ou aconselhamento em tema jurídico concreto ou abstrato, que pode ser da competência jurisdicional daquela pessoa. Também diz que o juiz deve evitar manifestações que busquem autopromoção ou superexposição, o que é um tanto vago, né? Porque na rede social, no fundo, tem uma dinâmica narcísica ali, sempre de autopromoção, mas tem essa vedação. Também evitar qualquer opinião, compartilhar opinião que possa prejudicar o conceito da sociedade em relação à independência
e a imparcialidade do poder judiciário e do magistrado. E, além disso, diz que mesmo usando um pseudônimo, que é muito comum, né, em redes sociais, isso não isenta o juiz da observância desses limites éticos de conduta que estão presentes na resolução. Então, há uma série de regras ali, né, como também vedações para discurso de ódio, que não pode ser propagado pelo juiz, não pode patrocinar postagem para finalidade comercial, né? Então, é uma resolução que ela tem normas em diversas dimensões, mesmo controlando como a exposição e a atuação de um juiz pode se dar nesse uso das redes sociais, que afeta muito do direito à liberdade de expressão e de pensamento dos juízes, mas com esse argumento de manter a integridade da instituição. Algumas associações de juízes questionaram já perante o STF essa resolução. Então, teve mandado de segurança coletivo da Associação Nacional de Magistrados do Trabalho, da ANAMATRA. Só que o Gilmar Mendes, que é o relator, ele não deu razão inicialmente ao pedido de suspensão dessa norma. Tem uma outra ação também com relatoria do Alexandre de Moraes, uma ação direta de inconstitucionalidade que a Associação dos Magistrados Brasileiros ajuizou. E o que essas associações alegam é que essa resolução ela causa um tipo de censura prévia, porque você não está permitindo o juiz de se manifestar e depois você pune caso ele extrapole um limite. Você está de antemão traçando limites à liberdade de expressão e de pensamento do juiz. Então pode ser que o STF tenha algum tipo de incidência e altere em algumas partes específicas essa resolução, porque tem esse questionamento lá na Suprema Corte. Vamos ver para onde isso vai. Agora, recentemente, o juiz Marcelo Bretas recebeu uma pena de censura justamente por ter participado de eventos políticos ao lado do presidente Jair Bolsonaro, né? Aí não era uma questão de redes sociais, embora a gente saiba que o juiz Marcelo Bretas também é bastante ativo, né, em redes sociais, mas no caso uma participação em um evento político, né? Que tipo de restrições a nossa legislação estabelece para magistrados manifestarem opiniões político-partidárias? Essa é uma discussão super importante porque a Constituição ela já prevê no artigo 95 que o juiz é proibido de se dedicar a atividades político-partidárias. E tem toda uma discussão, né, na doutrina, em quem interpreta, né, nos constitucionalistas, o que significa o político partidário. Então, uma simples manifestação política, mas que não seja partidária com relação às eleições, caberia nessa vedação da Constituição? Uhum. E a gente tem uma lei orgânica da magistratura, a LOMAN, que é anterior mesmo à Constituição, é de 1979, ainda durante o período da ditadura de 64. Um momento de abertura, sem dúvida, já de redemocratização, mas os debates se deram no bojo ainda da própria ditadura. Então tem uma discussão aí que é muito importante, de um lado, entre manter a imparcialidade da instituição poder judiciário, e por isso os juízes não podem indiscriminadamente ficar dando pitacos políticos e apoiando candidatos, até porque o juiz tem um certo prestígio que advém do cargo, né, sobretudo em cidades pequenas, o juiz é uma figura pública importante, mas por outro lado também é um cidadão que faz parte do debate público, né, que tem opiniões específicas, inclusive várias questões da conjuntura dos debates legislativos afetam a própria carreira, por exemplo, do juiz em relação agora à reforma administrativa, né? Os juízes opinando sobre isso, é muito comum. Então, tem uma discussão sobre os contornos do que seriam essas atividades político-partidárias. Essa resolução que o CNJ fez, que a gente estava mencionando, tenta fazer isso no campo das redes sociais. É evidente que em 79 não tinha rede social, então não havia uma regulação específica. Mas o que as associações de magistrados também alegam é um pouco que o CNJ extrapolou o poder regulamentar, porque teria que haver uma mudança da legislação. Não bastaria uma resolução do CNJ para lidar com uma matéria dessa, porque isso tem dispositivo da própria LOMAN estabelecendo as punições para os juízes. E nesse caso específico do Bretas, né, em relação à atividade político-partidária, ali era muito claro, ele foi numa atividade de inauguração de uma obra pública, né, num culto do lado do Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, do Bolsonaro, presidente da República, né, ou seja, isso certamente não é razoável para um juiz. Não é verbalizar uma opinião, não é incidir num debate corrente, mas é ir lá, né, no momento de capitalização política de uma obra pública, figurar do lado da autoridade,
que muitas vezes o juiz precisa julgar, o juiz vai analisar questões relativas, né, àquele governo, né? Então, isso é muito delicado e por isso que ele recebeu essa pena de censura, que é uma pena leve, né, relativamente às penas possíveis previstas na LOMAN. Ela simplesmente impede que ele figure numa lista de promoção por merecimento durante o prazo de 1 ano. E isso é uma coisa que acontece com alguma frequência. Um outro juiz também esse ano foi julgado pelo CNJ, o Douglas de Melo Martins, que é um juiz que estava fazendo lives com políticos maranhenses, ele é do Maranhão. O Conselho Nacional de Justiça tem o dever de zelar pelo prestígio da magistratura nacional e não pode fechar os olhos a aparições públicas de magistrados que transmitam à sociedade a impressão de se revestirem de caráter político partidário e, por via de consequência, de comprometimento da imparcialidade judicial. E o CNJ também estabeleceu que ele se abstenha de participar de debates virtuais públicos que tenham conotação político-partidária, né? Então, se tem tentado, através do CNJ ou das corregedorias locais, como no caso do Bretas, colocar alguns limites a isso. E a gente vai assistir a um momento um tanto novo, né, que já estava um pouco nas eleições de 2018, mas as redes sociais têm tido cada vez mais espaço nessas disputas eleitorais. Agora a campanha vai ser toda ela virtual. Então, vai ser um desafio para essas corregedorias e para o CNJ regular e controlar o modo como os magistrados estão atuando no debate público nesse momento das eleições. Pois é, Renan, e você falou aí da pena para o Marcelo Bretas, né? Então, se a gente assumir que a independência no exercício do cargo é fundamental para um judiciário com autonomia, né? E observar, né, que mesmo nos casos em que há pena para esse tipo de manifestação político-partidária ou esse tipo de atuação nas redes, as punições ainda são raras e brandas, inclusive muitas vezes os juízes são aposentados compulsoriamente, o que parece quase um prêmio, né, considerando as condições de aposentadoria de um juiz no Brasil, né? Como que a gente pode pensar em mudar essa situação? O Conrado Hübner fala muito da magistocracia, né? E aqui, mais uma vez, né, parece que essas punições elas ainda são muito brandas e o que tem a ver com quem está punindo, né? Então, como mudar essa situação? Sim, uma marca dessa magistocracia, que é um termo que o Conrado tem utilizado muito nas análises dele em relação ao judiciário brasileiro, é o corporativismo, ou seja, todos os órgãos de controle que nós temos em relação ao judiciário são formados por pessoas provenientes do próprio poder judiciário. Uhum. E aí coloca uma questão que há um debate bastante grande, tanto no campo da ciência política como no campo do direito constitucional, que é quem julga o juiz. No fundo, quem que analisa os desvios funcionais, os abusos de autoridade, quem que olha para as questões disciplinares? Isso já foi muito difícil no Brasil quando se debateu a reforma do judiciário, que foi a emenda 45, ainda durante o primeiro governo Lula, né? Houve uma discussão enorme em relação a isso porque não se aceitava nenhum tipo de controle mais externo. E o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já é uma tentativa disso, apesar de, em geral, ser presidido pelo presidente do STF, ter muitos juízes na sua composição, também há indicações da sociedade civil, do Senado, da Câmara dos Deputados, ou seja, se tenta diversificar um pouco mais o órgão de controle na sua composição para olhar de outras maneiras, né? Talvez menos condescendente com os desvios que são ali relatados e julgados. Agora, fato é que as corregedorias locais, e todos os tribunais têm corregedorias instituídas, são colegas, né, de concurso muitas vezes, que conviveram funcionalmente ali em comissões dentro do tribunal, então são pessoas que muitas vezes têm proximidade e que acabam fazendo com que esses julgamentos não sigam adiante. O CNJ cuida de outros assuntos também administrativos e financeiros, né, do judiciário, mas na questão disciplinar ele autuou quase 14 mil processos, mas só em 104 casos, que equivale a 0,78%, é que houve alguma punição ao magistrado. Ou seja, a gente está falando em menos de 1%. E é evidente que o dado por si só ele diz muito pouco, porque muitas dessas denúncias também, elas são infundadas, são denúncias que as pessoas não gostam da decisão do juiz ou do tribunal, e aí formulam uma denúncia para o CNJ, achando que o CNJ vai fazer uma revisão judicial de conteúdo da decisão.
Isso é um absurdo, porque o juiz precisa ter a autonomia dele, a independência funcional dele, e julgar de acordo com a sua convicção, né, e a legislação. Agora, é evidente que são vários os casos em que a gente vê que esse tipo de lógica confusa que se criou entre o CNJ como órgão centralizado de todo o judiciário e as corregedorias locais, as duas com competência para julgar esses casos, fica um jogo de empurra para lá e para cá, o caso não vai adiante, quando vai de uma maneira muito generosa, né? Como você falou, as penas ou são de advertência, que não tem muito efeito prático, além de um constrangimento público, ou de censura, que tem esse efeito basicamente na questão da promoção por merecimento, ou então penas que, como remoção ou aposentadoria compulsória, que mantém os vencimentos proporcionais, ou seja, é um escárnio isso, né? Os juízes que são penalizados ficam recebendo valores muito significativos, porque há uma série de supersalários, de benefícios no Poder Judiciário, e isso é mantido depois de uma punição aplicada por desvio funcional. Tem alguns precedentes, em geral, relativos a casos de corrupção, né, para aplicação dessa penalidade. Então é preciso aperfeiçoar muito esse sistema, né? Em relação, por exemplo, àquele desembargador do TJ de São Paulo, que se negou a usar máscara na cidade de Santos e que ofendeu um guarda civil municipal. Tá, agora o TJ de São Paulo instaurou um procedimento, aí logo o CNJ pediu também para instaurar e ele tem que prestar esclarecimentos sobre isso, né? E a pena que pode ser aplicada é uma aposentadoria compulsória para um sujeito que já é desembargador, que já está no fim da carreira, você está antecipando a aposentadoria do sujeito com os vencimentos proporcionais. Então, é uma questão bastante complicada, né? E tem muitos casos de impunidade alimentadas por essa lógica. Então, quando tem uma projeção pública do caso, fica-se mais atento, aí eles instauram um procedimento muito rápido, mas demora para apurar e para aplicar uma penalidade. E muitos casos acabam até prescrevendo. Vide o caso do Deltan Dallagnol, que tinha um caso ali, uma denúncia feita pela defesa do ex-presidente Lula no Conselho Nacional do Ministério Público por conta daquele PowerPoint, da maneira como o Ministério Público espetacularizou uma acusação, já condenando de antemão um caso que estava começando com uma acusação ali sendo apresentada. O caso do Deltan foi pautado e adiado por 42 vezes no Conselho Nacional do Ministério Público. Levou 4 anos. E aí, quando ele chegou na pauta e foi julgado, já tinha prescrito. Ou seja, né, a Lava Jato, com todo o argumento contrário às prescrições, à impunidade, no fundo beneficiou-se aí um dos seus arautos, né, um dos seus das maiores expressões públicas da Lava Jato, o Deltan, por conta da prescrição. Então isso me parece que é uma questão central para quem se preocupa com corrupção institucional, né, no Estado brasileiro. Me parece que essa é uma questão fundamental de entender os limites da magistratura, do Ministério Público, né, dos membros dessas carreiras em relação aos seus desvios funcionais, à sua atuação nas redes sociais. E aí, Laura, o que você pescou nos e-mails, nas mensagens dos ouvintes dessa vez? Então, aqui no nosso e-mail, aliás, aproveito mais uma vez para convocar, né, nossos ouvintes para enviar mensagens aqui para o entretantopodcast@gmail.com, né, com dúvidas mais pontuais para a gente responder nesse final do programa e também sugestões de pauta. Uma das sugestões que apareceram aqui é da Thaís sobre a reforma administrativa. De fato, a gente vai ter que fazer um outro episódio, agora que o governo começou a desenhar, né, de fato, a proposta, mas eu queria já aproveitar para dizer que a gente teve um episódio, inclusive foi um episódio meio especial, porque tanto eu quanto o Renan falamos do mesmo tema, né, sobre o funcionalismo público. O Renan discutiu a questão da estabilidade do funcionalismo, de onde vem, quais são as questões envolvidas, quais são as possibilidades já previstas por lei de se demitir um funcionário público, etc. E eu discuti a questão das desigualdades nas carreiras, nos salários, né, mas também nas próprias carreiras entre diferentes funcionários públicos, que é algo que a gente está vendo que essa proposta não contempla, né? A proposta de reforma administrativa que a gente viu até aqui, ela não ataca essas desigualdades, ela, muito pelo contrário, né, preserva várias dessas
instâncias aí, várias dessas esferas de desigualdade no funcionalismo e pode, ao contrário, prejudicar bastante serviços essenciais. Então, Renan, agora você dá a dica dessa semana para os ouvintes. Sim, essa semana uma dica especial. Faleceu, uma notícia triste, a juíza Ruth Ginsburg, que foi uma juíza fundamental nos Estados Unidos na luta da igualdade de gênero, enfim, nas questões de direitos humanos, uma representante de uma visão mais progressista no campo do direito e que ficou na Suprema Corte norte-americana desde 1993, quando foi indicada pelo Clinton, até a morte dela agora. Tem 2 filmes bem interessantes sobre ela, um filme ficcional que se chama Suprema, sobre a história de vida e atuação dela, e um documentário chamado A Juíza, que a gente até viu junto, e que é um documentário super bacana sobre a atuação dela desde a universidade, a maneira como ela lidou com o preconceito que ela sofreu por ser mulher num campo do direito, em uma época que isso era muito incomum. E é um filme que vale muito a pena ser visto, é uma figura que merece ser conhecida, né, e que agora coloca uma questão importante, que é a nomeação de uma nova juíza ou um novo juiz para a Suprema Corte. O Trump, mesmo faltando poucos dias agora já para as eleições, né, e o seu mandato vai acabar no fim do ano, ele quer indicar um outro nome, sendo que o Obama não foi permitido fazer isso, né? Os republicanos bloquearam no Senado que o Obama pudesse ter indicado um nome quando houve o falecimento de um juiz ainda no começo do ano, né? Então a situação agora ainda é pior desse ponto de vista. Então isso pode mudar a correlação entre os conservadores e os progressistas na Suprema Corte. Vale acompanhar e vale assistir, enquanto isso, esses filmes sobre a história da Ruth Ginsburg. Muito legal mesmo, a juíza. Valeu, gente. Até a próxima semana. Até terça-feira. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.